Queria agradecer ao Centro de Reflexão Cristã e aos meus amigos José Leitão e Guilherme Oliveira Martins este convite. O Dr. Guilherme Oliveira Martins tinha-me dado um tema um pouco mais genérico para falar sobre secularização e laicidade, mais do que sobre a questão portuguesa, mas obviamente que me interessa particularmente falar sobre a questão portuguesa. A questão do secularismo e da secularização é algo que faz parte da identidade religiosa e cultural das sociedades modernas, europeias, e é entendido exatamente, quer na teoria sociológica, quer na teoria política, como um dos elementos de todo o processo de criação desta modernidade europeia ocidental. Obviamente que a ideia de laicidade e secularismo não tem que ver com qualquer perspectiva polémica relativamente às crenças religiosas. Mesmo a teoria sociológica pode ter dados empíricos sobre a maior ou menor quer presença nas atividades das igrejas institucionais, nomeadamente das igrejas cristãs, no caso da União Europeia, mas não é nem essa questão empírica ou sociológica, nem a questão da capacidade de orientação normativa das escolhas morais e políticas por parte da Igreja ou das igrejas que está incluída nesta ideia de secularismo e de secularização. A ideia, do ponto de vista da teoria política, pelo menos aquela que me foi ensinada, e da teoria sociológica, é de que a ideia de secularização é intrínseca à nossa própria identidade política e religiosa e tem que ver com todo o processo de nascimento da modernidade, em que um conjunto de princípios éticos e políticos, mesmo tendo origem religiosa e teológica, e aqui o padre Peter Stilwell está em muito melhores condições do que eu próprio para traçar toda a genealogia destes conceitos, mesmo tendo uma origem teológica e religiosa, fazem parte de um conjunto de crenças que são desligadas do próprio processo de evolução histórica dessas origens teológicas e religiosas. Refiro-me, por exemplo, àquilo que é a ideia básica, a ideia fundamental dos Estados constitucionais democráticos, que é a ideia de direitos humanos, que, por outro lado, se funda numa ideia ontológica, que é a ideia de personalidade moral e de dignidade da pessoa. Essas ideias, que são básicas, portanto, constituem o elemento fundamental das sociedades democráticas constitucionais, dos Estados democráticos constitucionais, têm uma origem teológica e religiosa, nomeadamente também na teologia protestante, a doutrina dos entes morais, mas para nós elas têm um valor normativo já desligadas dessa sua origem teológica e religiosa. Este debate, por acaso, trouxe aqui um debate de facto muito interessante, exatamente sobre os fundamentos normativos do Estado Constitucional entre dois intelectuais de grande dimensão no momento atual, um intelectual laico, que provém até intelectualmente do marxismo, Jürgen Habermas, e um teólogo católico, que hoje tem funções especiais, Joseph Ratzinger. Portanto, há de facto aqui este encontro sobre uma coincidência, sobre de facto, que é uma questão de facto, não é uma questão de opinião, sobre origens teológicas e religiosas de algumas categorias fundamentais do Estado Constitucional Democrático, mas essas categorias são, pelo menos no nosso conjunto de representações, desligadas
dessa sua origem teológica ou religiosa. Mas isso não quer dizer que, de facto, o cristianismo não tenha, e não me refiro apenas ao catolicismo, a uma visão mais larga, o cristianismo não seja, do ponto de vista histórico, um elemento de conformação da nossa sociedade moderna e até do individualismo moderno e, portanto, desta ideia central da dignidade do homem como capacidade de autodeterminação e de livre escolha, que é, de facto, central às éticas modernas e às éticas modernas seculares, mas, repito, tendo um rasto que entronca na teologia e em diversas correntes teológicas protestantes, mas até aqui da segunda escolástica espanhola, portanto, tendo essa base muito clara. Não é essa a questão que está, de facto, em causa. Obviamente que, no período do Iluminismo, todas essas noções são constitutivas, quer de uma moralidade secular, quer de uma teoria política secular, que é a teoria de fundamentação do Estado Constitucional Democrático na ideia de direitos do homem e na ideia de autonomia da pessoa. Mas o que é importante nesta noção de secularização é, de facto, e traçaria aí a linha de divisão em Grócio, no final do século XVI, esta hipótese de que estes valores têm uma capacidade normativa, uma capacidade de orientação de conduta, mesmo sem o referirmos a uma hipótese de Deus, portanto, à existência de Deus. Portanto, prescinde-se dessa referência teológica a hipótese, mesmo que ele diz lá desde o Rebellion Ac Passis, mesmo se não existisse, coisa que ele não admite, mas mesmo isso, estes valores teriam uma capacidade de orientação e, portanto, valeriam por si. Portanto, esta é toda a nossa configuração de uma sociedade moderna, secular e pluralista. Claro que este pluralismo é também, e por alguma razão, a relação entre religião e outros sistemas normativos, como a moral e a política, assumem no Ocidente, e portanto na modernidade ocidental, configurações distintas daquelas que assumem, por exemplo, no mundo islâmico, e o 11 de setembro relançou todo esse debate com um novo vigor. De facto, o período do Iluminismo contribui para não só fundamentar uma moral e uma teoria secular, como, sobretudo, separar, e isso é que eu penso que é importante para uma ideia de laicidade e uma teoria da secularização, a religião da ciência, ou seja, todas as matérias da ciência devem ser deixadas ao livre exame, e se eventualmente a religião pode ter um potencial de orientação normativo ao nível da conduta moral, já não pode ter qualquer potencial normativo ao nível da pesquisa científica. E a pesquisa científica deve ser portanto, deixada ao livre exame e à experimentação e à prova empírica. Portanto, há um conjunto de discussões e de tratamento na história da filosofia sobre a fé e a ciência, ou a fé e o saber, mas não vou, obviamente, fazer aqui um inventário dos modos como todas essas questões são tratadas, mas com o Iluminismo e o reforço do processo de secularização há, de facto, portanto, um traçar de fronteiras, e repito, não no sentido de que a religião não possa legitimamente ter uma capacidade de orientação normativa em matéria de questões morais, mas deve deixar de ter uma capacidade de orientação normativa em matéria de investigação científica.